Bom, atendendo a pedidos, né, dos seguidores lá do Clube Vintage 88 no Instagram, no TikTok e agora aqui no YouTube, eu vou trazer para vocês hoje um tour pela minha casa vintage, né? Que é uma casa inspirada aí nos anos 60, 70, 80, 90 e 2000. Então, como nós estamos aqui em 2025, então eu diria que é uma composição, é uma decoração vintage composta por objetos dessas 4 décadas aí. Inclusive alguns equipamentos, né, como esse televisor aqui, ela é da década de 50, ela é de 1959. Então quem segue lá no Instagram, o Clube Vintage 88, já conhece bem aqui a casa, alguns objetos, tem muita coisa ainda para ser mostrada. Então assim, como aqui no YouTube o tempo é bem maior, né? Então podemos fazer aqui vídeos mais longos. Então o intuito desse vídeo aqui é mostrar realmente a casa vintage com um pouco mais de detalhes. Contar também um pouco da história dessa casa, né? Que foi construída em 1977. Quando eu adquiri essa casa aqui, ela estava em quase que situação de abandono. Quase 2 anos fechada. Então assim, era realmente a casa que eu buscava, né? Uma casa que eu pudesse fazer modificações, né? Preservar, restaurar. Teria que ser uma casa antiga. Então eu adquiri essa casa com esse objetivo e hoje eu trago aqui para vocês o resultado dessa reforma, que eu não diria que é uma reforma, né? Foi realmente um restauro. Inclusive aqui vocês podem ver que o piso aqui é de taco ainda, né? É do ano de 1977 ainda. As paredes aqui eram todas brancas. Então, para dar assim um aspecto mais de vintage, eu resolvi pintar com essa pintura que chamamos de pintura de meia parede. Então embaixo ali com um tom mais escuro, amarelo, um tom mais terroso, e em cima um bege, que pode ser um palha, pode ser um marfim. E ao meio aqui eu coloquei esse roda-meio de gesso, que poderia ser gesso, né? Feito eu coloquei aqui, ou então colocar madeira também, fica muito legal. Então aqui é a sala da casa. Então quem viveu aí os anos 80, anos 90, conhece bem aqui esse estilo, né, de decoração, que geralmente essas decorações eram feitas pelas nossas mães, pelas nossas avós. Elas eram as decoradoras da época, né? Então esse estilo de estante aqui eram bem comuns, né, nas casas das pessoas dos brasileiros, mais especificamente. Lá em casa era exatamente assim na minha casa. Então só que a estante lá de casa eram 2 módulos. Essa aqui já tem 3 módulos. Esses bibelôs aqui, minha mãe, na época ela vendia. Então lá em casa tinha uma bomboniere igualzinha a essa. Tinha também esses 2 aqui, só que na realidade só tinha um. Eu acho que o outro quebrou e ficou só um. Então eu consegui adquirir acho que é um cisne, né? Igual ao que minha mãe tinha na época, nos anos 80. Esse aqui é uma ânfora. Essa aqui é uma ânfora de louça também, com tampa. Aqui tem uma burra, né? De louça também. Aqui tem um coelho que minha mãe utilizava como um porta-joias. Que esse aqui era um brinde, parece que a Avon, né, dava na época. E esse aqui é dos anos 70, final dos anos 70. Inclusive é um coelho aqui, ó. Aqui tem um par de gatos, que também eram bem comuns na época. E aqui a tão conhecida cabeça de cavalo. Se vocês olharem aqui, a casa tem lá a cozinha, que já vou mostrar para vocês. Mas antes eu vou continuar aqui na sala para mostrar alguns detalhes. E logicamente que nos vídeos futuros, né, os futuros vídeos, eu mostrarei para vocês cada objeto desse aqui com mais detalhes.
Inclusive, esses televisores aqui funcionam, né? Todos eles passaram por revisão técnica. Esse aqui é um televisor General Electric de 1959, em preto e branco, que funciona. Esse aqui de cima é uma TV Philco Safari, Philco Ford Safari. Esse televisor é de 1979, que inclusive funciona também. E simbolicamente eu coloquei aqui, né, embora não tenha mais função, não seja necessário mais, eu coloquei aqui o tão conhecido bombril, né, que há a lenda, né, existia a lenda de que o bombril iria intensificar a recepção, né, a antena, iria aumentar o poder da antena de receber o sinal das emissoras. Todos eles funcionam, então tanto eu posso conectá-las a algum aparelho, né, de videocassete, DVD, como também eu posso conectá-lo à internet através de um Chromecast. Caso queira uma outra forma de conexão, pode ser a conexão sem fio. Então eu tenho aqui em casa um mini transmissor que funciona como uma mini transmissora de TV. Então eu capto o sinal, né, e transmito através desse aparelho, né, que é chamado de Videolink. Transmito ele para qualquer aparelho de TV que estiver ligado na casa. Então até 50 metros esse sinal pode chegar para qualquer televisor. Ó, aqui eu tenho um ventilador da marca Westinghouse. Esse aqui é dos anos 60, meados dos anos 60. E acreditem, ele nunca passou por revisão, né? Só uma revisão estética, né? Só um melhoramento estético. E ele está aqui em pleno vapor e é um ventilador que eu utilizo ele diariamente. E comigo nunca deu problema. Então vocês podem observar que os produtos de antigamente eram feitos para durar, né? Ó, como estamos aqui em São Paulo, então os aquecedores fazem parte da rotina aqui, né? Mas aqui eu tenho aqui um aquecedor da marca Semer. Funciona perfeitamente. Eu acho ele até mais seguro por ele ser totalmente de metal do que esses atuais que são feitos de plástico, né? De PVC. Então ele também aqui funciona perfeitamente. Então assim, algumas pessoas perguntam se eu moro aqui, se aqui é um cenário. E eu sempre digo que sim, eu moro aqui normalmente. Isso aqui é uma casa comum, só que inspirada aí nos anos 80, anos 60, 90, 70. E todos os aparelhos aqui foram revisados, né? E estão em pleno funcionamento. Então tem aqui um aparelho National, que é um aparelho 3 em 1. Eu diria que hoje ele é 4 em 1, porque além de AM e FM, ele tem o toca-discos, que é esse aqui, ó. Tem aqui o toca-fitas. E tem também a opção de utilizar o Bluetooth, né, o sinal Bluetooth. Que também eu fiz a adaptação ali simples, né, uma adaptação externa. Pode ser interna ou externa, mas para não modificar a estrutura do aparelho, para não interferir, eu acabei fazendo externamente. Ó, aqui eu tenho um videocassete, esse aqui já é dos anos 2000. Eu adquiri esse aqui, embora eu tenha um ali que é dos anos 80, final dos anos 80. Mas por que eu adquiri esse aqui? Deixei aqui na sala. Porque esse aqui é duo. Ele tanto tem aqui o VHS, o local para o VHS, como tem também para DVD. Então, como a estante aqui é grande, mas também não cabe tantos aparelhos, eu escolhi esse aqui por ser mais compacto, né? Então nele eu posso utilizar aqui os DVDs, né? Inclusive tem aqui o DVD do ET, como também as fitas VHS. Ó, para cá eu tenho um rebobinador de fita VHS. Então essas fitas aqui,
quando você assiste os filmes, ao invés de você rebobinar no aparelho, né, que isso acaba danificando o cabeçote do aparelho, você retira a fita do videocassete e coloca aqui nesse rebobinador. Quem utilizava muito esses aparelhos aqui eram as locadoras, que quando eles recebiam as fitas sem rebobinar, que inclusive quem entregasse uma fita VHS sem rebobinar pagava uma multa, né, por isso uma taxa a mais. Então era sempre recomendado você assistir o filme e devolver para a locadora ele já rebobinado. Aqui ao lado eu tenho um Atari, o clássico, né, um dos clássicos aí dos videogames antigos. Esse aqui é o Atari 2600, funcionando também perfeitamente. E aqui eu tenho um cartucho, que para mim é o melhor cartucho que eu conheço, né? Na minha infância eu utilizava mais esse aqui, que é o Pac-Man, ou Come, né, para muita gente aí, que também funciona perfeitamente. Aqui em cima eu tenho aqui a enciclopédia da Barça, que essa enciclopédia aqui era o nosso Google da época. Então quando as professoras passavam algum trabalho, estava tudo aqui. Então era uma forma de pesquisa rápida, que muitas pessoas aí que viveram aí os anos 80, 90 utilizaram. Então da 1 a 11, embora tinham mais volumes, essa era a coleção, mas a cada ano tinha os livros, né, das atualizações. Então aqui, quem comprou esse kit aqui, em 1991, comprou esse aqui para atualizar os dados. Em 92, 93, 94, 95, dentre outros. Aí com a invenção aí da internet, né, com o surgimento da internet, esses livros passaram a cair em desuso. Mas aqui tem, porque realmente aqui é um marco, né? E não poderia deixar de ter aqui nessa composição aqui da estante. Ó, aqui eu tenho aqui a coleção de discos, uma parte delas pelo menos, que também nos próximos vídeos eu irei mostrar, detalhar mais. Aqui na mesa de centro eu tenho aqui algumas fotos que eram bem comuns, né, você utilizar na decoração, fotos da família. Então aqui eu tenho meu irmão, minha irmã e eu ali de vermelho. E aqui são os meus pais. Aqui eu tenho essa pata, né, de louça, que muita gente teve uma pata dessa, que ficava sempre aqui no centro de mesa. Aqui eu tenho os tão conhecidos monóculos. Deixa eu pegar um aqui para vocês verem. Não sei se eu vou conseguir focar aqui. Ó. Então a foto fica lá dentro. Você acho que dá para ver ali, né? Isso aqui não era um item muito barato não, nem todo mundo tinha condições de ter esses monóculos aqui. Embora hoje quem quiser ter um desse, é só entrar aí no Mercado Livre, que é possível, tem pessoas que fazem ainda isso. Você manda a foto e eles entregam um ou vários desses aqui para vocês. Então ainda é possível. Aqui eu tenho uma bomboniere, né? Muito utilizada aí pelas vendas, pelas barracas que vendiam doces, bombonieres. Inclusive até hoje tem, né? Então essas bombonieres, apesar de serem vintages, mas ainda existem as retrôs, que são iguais, que ainda vocês podem encontrar aí no mercado sem nenhuma dificuldade. Ó, aqui eu tenho uma caixa musical, né? Uma caixa de música. Minha avó tinha uma dessa aqui, só que ela não era nesse formato. Ela era retangular, com a tampa vermelha
e uns desenhos. Então essa aqui é retrô, ela não é vintage. Vale a pena lembrar a diferença entre retrô e vintage. O vintage são os aparelhos, são os objetos antigos de época, são os originais. Os retrôs são as recriações. Então, aquela geladeira da Brastemp, aquele frigobar, que é estilo retrô, aquilo foi uma recriação, se inspirando aí naquelas geladeiras mais antigas. Então esse piano aqui, que é uma caixa de música, ele é retrô, porque está imitando, né, no caso, aquelas caixas antigas, né, que minha avó tinha, os avós de vocês aí, as avós, tinham. Então aqui está a bailarina aqui, ó. E aqui quando você abre aqui, você tem que dar corda antes. Deixa eu dar corda aqui para vocês verem. Então já dei corda aqui. Aqui é só abrir o teclado aqui, ó. Que ela começa a tocar e a dançar, né? Então certamente suas avós aí, as mães, tiveram um porta-joias desse aqui. Então isso aqui é nostalgia pura, pura, pura. Fechando aqui. Mostrar mais um pouco aqui da sala. Esse aqui é um quadro retrô, né? Engraçado que esse desenho aqui da Mona Lisa, essa pintura, tem várias artes aí na internet, onde tem ela com cão, com gato. As pessoas brincam muito com essa imagem, né? Então aqui, no caso, tem um gato. Então aqui tem uma poltrona antiga também. Ali eu tenho outra coberta com retalhos, né, de tecidos. E aqui está o sofá de 3 lugares que monta aí o conjunto, né, dessas 3 peças. Aqui eu tenho um abajur de louça, né, e metal na parte inferior. Esse aqui é dos anos 80, muito bem conservado também. Aqui eu tenho um telefone fixo que funciona, tanto ele faz como recebe ligações. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando como utilizar um telefone desse ainda, né, nos dias de hoje. E qual a diferença entre a linha antiga e a linha nova. No caso, a linha de fibra, né, que vem aí com a internet. Então existem diferenças aí entre essas duas linhas, onde em uma vai funcionar perfeitamente e em outra não. No caso aqui ele funciona normalmente, ele faz e recebe ligações. Então esse vídeo eu vou postar aqui para vocês conhecerem mais, e para quem quiser um aparelho desse ainda é possível conseguir facilmente ainda. Inclusive esse aqui eu comprei com 2 anos um ano de garantia. 1 ano de garantia. Ó, aqui eu tenho uma cortina, né, que remete aí aos anos 80, anos 70, onde era muito utilizado, né, esse tipo aqui de bordado, né, de folhas, de flores estampadas. Então essa aqui eu encontrei ainda. Essa não é antiga, essa aqui é estilo retrô, que combina bem aí com a época, com o ambiente. Aqui eu tenho um relógio. Esse aqui é estilo retrô, não é vintage, mas ainda é possível aí conseguir aparelhos, relógios desse aqui no estilo vintage, né, os antigos. Mas por questões de praticidade eu adquiri esse retrô mesmo. Para cá eu tenho um telefone, né, mais um telefone, que é o telefone fixo aqui de casa. Ele tanto faz e recebe ligações. Esse aqui eu personalizei ele como se fosse da Telesp. Esse aqui foi fabricado em 1987, em maio de 1987.
funcionam também perfeitamente. Aqui tem alguns quadros decorativos. Aqui eu tenho a samambaia, né? Então, antigamente, samambaias e algumas plantas faziam parte aqui, aqui não, das casas, né, dos brasileiros. Então, uma decoração vintage retrô não pode faltar aqui essa planta que é a samambaia, que eram bem comuns aí nas decorações. Então aqui eu tenho algumas fotos antigas aqui. Essa foto aqui é eu comprei em um antiquário, esse aqui. Não é a minha mãe, mas eu coloquei aqui apenas para remeter, para lembrar, né? Como aqui a decoração é vintage, para lembrar que essa técnica aqui de fotopintura existia um dia. Então eram bem comuns aqui esse estilo, né, de fotografia. Onde, por exemplo, o corpo dessa mulher aqui, isso é uma pintura, né? Então, às vezes a pessoa ia casar e não tinha condições de ter um vestido bonito, né, de noiva. Então, o que é que faziam? Pegavam o rosto, né, desenhavam o rosto da pessoa e colocava a roupa que quisesse. Um terno, um vestido de noiva. Então, assim, as pessoas sem condições acabavam fazendo aí essa montagem, né? E ficavam bonitas aí nas imagens, nas fotos, como recordações. Aqui ao lado tenho fotos reais. Então essa aqui é a foto minha, né? E a minha irmã de vermelho aqui. E aqui em cima eu tenho o meu irmão e a minha irmã. Então, pegando esse ângulo aqui da sala, vocês vão ter uma noção de como é aqui a sala vintage, né? Aqui do Clube Vintage 88. Quem não segue aqui o canal, eu pediria aqui, por gentileza, vocês pudessem seguir aqui o canal para receber aí notificações e para ver os próximos vídeos, né, que eu estarei aqui postando mais detalhes aqui dessa casa. E só um detalhe que eu não falei ainda é que esse televisor aqui, apesar de ser do ano de 1975, é um televisor Sanyo de 20 polegadas. Também aqui já tem aqui o sistema de internet operando aqui, inclusive com controle remoto e sensor de voz. Ou seja, eu costumo brincar e dizer que ela é uma Smart Turbo, onde possui aqui tudo que você faz aí numa TV Smart, você pode usufruir aqui através desse televisor Sanyo de 20 polegadas de 1975. Estamos aqui com o Globoplay. Tem aqui vários outros aplicativos aqui. E agora eu vou aqui rapidinho mostrar para vocês um pouco da cozinha. Mas a cozinha será tema do próximo vídeo, que eu postarei aqui em breve. Esse aqui é o corredor da casa. Tem aqui também uma luminária vintage. Esse aqui é bem dos anos 60, 70. Tem aqui um quadro também, que eu comprei lá na Feira de Antiguidades aqui em São Paulo, lá na Praça Benedito Calixto, que é uma feira muito tradicional aqui em São Paulo, e eu costumo ir sempre. Nós temos aqui a cozinha, que também é vintage, na sua grande maioria. Tem aqui a mesa posta com bolo de milho. Tem aqui alguns pães. Tem aqui a tão conhecida garrafa de café, que é essa aqui, ó, da marca Aladdin. Tem aqui mais um bolo de aipim, né, dependendo da região, podemos chamá-lo de macaxeira.
ou de mandioca. Aqui nós temos uma jarra de abacaxi. Mas a cozinha será tema do próximo vídeo. Eu agradeço aqui a todos aqui pela presença. Já segue, já curte, já compartilha esse conteúdo para que nós possamos aí fazer mais vídeos com detalhes aqui para vocês. Grande abraço e até a próxima. That's what I say, that's what I say, that's what I say, that's what